E aí, você que gosta de diversão e arte, a gente está chegando aqui na USP e a conversa é sobre música. A gente vai conversar com o Coral da USP, que em 2017 está completando 50 anos. Vamos lá? Bom, primeiro, antes de tudo, obrigada por nos receber aqui nessa conversa. Uma conversa especialíssima aí, falar de um projeto e de um coral com tanto tempo, né, com tanta história. E eu queria justamente começar perguntando um pouquinho sobre essa história e fazer um sobrevoo aí sobre a história do coral da USP. Olha, acho que a coisa interessante a saber é que o coral da USP não é um coral só. É uma entidade. É uma entidade que junta vários corais. O coral, quando começou em 67, era um grupo. E ele foi um grupo até 74. Que aí começou a aparecer umas coisas, os grupos paralelos. E a partir de 78 começou a abrir grupo, e alguns sobrevivem até hoje. Que é o Coral da Tarde, que começou em 78, 79, e está até hoje aí. E outros grupos, lógico, não com as mesmas pessoas, né? Às vezes com uma outra, né? Mas, em geral, há muita mudança de coralistas, né? E foi a banda de regentes também. Então, foi uma mudança muito grande esses anos todos. Então, hoje, a gente deixou de ser um coral só, que muita gente pensa. É interessante que na própria universidade tem gente que acha que nós somos um grupo só. E não, nós somos vários grupos. E começou esse trabalho justamente bem pequeno e foi aumentando. Tem cerca de 500 coralistas hoje. Em quantos grupos? 13. 13 grupos hoje. O ano que vem pode ser 12, pode ser 14. Aqui também tem uma certa adaptação. 13 grupos e 3 oficinas. E o que é oficina? Bom, as oficinas funcionam assim. Para as pessoas que fizeram teste, porque nos nossos coros, o coralista que se inscreve, a pessoa que se inscreve, passa por um pequeno teste. Esse pequeno teste varia de acordo com o grupo que ele está escolhendo. Se é para uma coisa que precisa de vozes femininas, ou um repertório mais complicado, você vai exigir mais desse teste ou menos desse teste. Digamos que a pessoa não tenha conseguido entrar nesse grupo, mas que tem uma possibilidade de vir a cantar bem, nós colocamos numa oficina, oferecemos uma oficina. Então, é um trabalho de 1 ano, que ele canta aqui, tem aula de teoria, tem aula de canto mesmo, e passa por mais um novo teste no ano seguinte, mas a pessoa já fica muito mais preparada. E me fala uma coisa, vocês são 13 coros, né? E que eu achei muito interessante ao assistir a algumas apresentações e também alguns vídeos e é a variedade de possibilidades de pensar um coral. Muitas vezes, quando a gente vê de fora, a gente pensa um coral dentro de uma formação e de uma proposta musical mais tradicional, e vocês, assim, justamente quando você fala escolher tem um monte de possibilidades, né? Como é que se dá essa escolha artística e esse movimento todo dentro do campo musical aí? Bom, em primeiro lugar, eu acho que essa talvez seja uma das maiores riquezas do Coral USP, que é essa diversidade, né? Então, a pessoa que chega aqui para entrar num dos grupos, ela pode escolher pelo horário que seja mais conveniente para ela. Então, a gente tem no horário do almoço, tem no final da tarde, à noite e aos finais de semana. E a gente também tem projetos muito distintos, muito diferentes. Então, você chega, por exemplo, tem um projeto que vai trabalhar a música negra de origem africana, do candomblé, num dos grupos. No outro grupo vai trabalhar um repertório do Renascimento, X, e assim vai. Então, eu acho que para o cantor é muito interessante, porque ele tem uma gama muito grande de possibilidades, e aí de ver, assim, claro, que um horário que seja possível para ele, e, ao mesmo tempo, um projeto artisticamente que seja bacana para ele, que ele tenha interesse de fazer. Então, eu acho que essa é uma das maiores riquezas do coral, que é essa possibilidade dessa diversidade, enfim, de vários campos diferentes de atuação. O coro, desde que começou, ele não trabalha só com estudantes da USP, sempre teve gente de fora, sempre. Desde o primeiro grupo aqui, digamos que era quase meio a meio, entendeu? E acho que isso é muito bom.
um grupo às vezes tem mais gente de fora, às vezes tem mais gente de dentro, vai variar muito de acordo com o programa, com o tipo de atividade que for acontecer. E acho que isso, de alguma forma, contempla um dos 3 pilares da universidade, né, o pilar da extensão. O coral, acho que desde a sua criação, ele faz a extensão na sua essência, tanto nos locais onde ele se apresenta, que ele se apresenta dentro da USP e fora da USP, e também com relação às pessoas que participam. Então, você tem um grande número, né, como o Silvio falou, aí, às vezes tem grupos que têm mais de 50% que são pessoas de fora, e ao mesmo tempo contempla os alunos também. Então, a gente, de alguma maneira, o coral sempre, a extensão sempre foi talvez uma das principais características do trabalho coral. Mas foi uma coisa natural, entende? Porque o coral, além de tudo, ele também tem sempre uma proposta inovadora. E nos diversos momentos dele da vida, lógico que não continuamente, mas em momentos importantes, ele trouxe peças novas, compositores novos, arranjadores novos. Ele trouxe muitas vezes também propostas de apresentações de formas diversas. Os anos 90, os anos de uma grande explosão do coral cênico em São Paulo e no Brasil. E o coral da USP foi muito importante nisso. Tanto que alguns grupos ainda trabalham com a parte cênica. O Edu é um dos especialistas nisso, entende? Não, no Brasil. Então, eu acho que essa é uma... E que é totalmente diferente. Quando você imagina um coral, você sempre está imaginando aquele coral formal, arrumadinho, se não de becas, assim, ou assim, de preto, assim. Também tem esse lado, de beca não tem mais, já teve. E quando era colorida. Mas hoje em dia, o que a gente tem é um coral que sempre pode até estar mais formal, mas tem também aquela parte mais pop e realmente aquela coisa com cena também isso acontece. Essa diversidade é muito importante e faz parte das experiências estéticas que o coral tem feito. É quase uma, tanto esse lado de prestação de serviço, mas também de lado quase de pesquisa formal, estética, musical, que é muito importante e que o coral tem sido uma das referências. E justamente, aproveitando já isso, eu vou falar de um projeto que a gente está tendo, que é de documentação de parte desse trabalho, que foi arranjos corais, que a gente vai lançar um livro ano que vem, sobre arranjo do Damiano Cotzella, que foi nosso arranjador por 40 anos, e que foi quase uma vanguarda no arranjo de música popular para coro. O Cotzella foi a primeira pessoa que fez arranjo coral de música popular, de popular urbana. Foi a primeira pessoa que começou a fazer isso no Brasil. Isso no meados da década de 60, o Cotzella começa a fazer isso. O que foi mal visto pela academia e pelo, digamos assim, establishment da época, porque era uma coisa que você podia fazer arranjo de temas folclóricos, então tem temas indígenas ou uma coisa nacionalista que vinha aí de Villa-Lobos, enfim, do Guarnieri, enfim, digamos, dessa corrente. E o Cotzella percebe no momento que a gente tem os festivais da canção acontecendo em São Paulo, né, surgimento aí da música popular muito forte, do que a gente chama hoje dos clássicos da música popular, que é o Chico Buarque, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gilberto Gil, do Lobo, enfim. Todos esses compositores eram universitários, né? Então o movimento universitário era muito ligado com a televisão e com os programas dos festivais, e o Cotzella estava muito próximo disso, e aí ele resolve trazer esse movimento forte da música popular para dentro desse trabalho de música coral, e aí ele começa a fazer os arranjos, e a partir desse começo ele começa a fazer os arranjos, e aí isso começa a se disseminar e atualmente grande parte dos corais no Brasil trabalham com arranjos corais, né? Mas e muitos com arranjos dele, enfim, ele é o grande mestre, a gente inclusive chama ele de mestre, porque na verdade foi a pessoa que começou mesmo a fazer esse trabalho. Bom, falando desse concerto então, porque acho que é importante, no dia 3 de dezembro nós vamos fazer um concerto em homenagem ao Damiano Cotzella. O livro ainda não está pronto, mas a gente já está antecipando alguns desses arranjos que vão estar nesse livro, que será lançado o ano que vem, com certeza. Então, nós vamos fazer o concerto aqui na USP, no CDI, no dia 3, às 19 horas. Não paga nada e a gente gostaria muito de ter um público grande aqui, porque o teatro é enorme e os 13 grupos vão cantar. Então, muita gente, nós somos mais de 500 cantores, acho que é um concerto bastante interessante e que vai mostrar essa riqueza da música popular vista pelos olhos do Damiano Cotzella
com esses arranjos que são fantásticos. Dentro desse contexto histórico que vocês vieram traçando, tem algum momento específico em que entra justamente a cena para o coral, né? Existe um momento na história ou isso é uma coisa... Bom, na verdade, o coro cênico entrou comigo quando eu vim para cá, para o Coral da USP, que foi em 84 que eu entrei. 85 eu já fiz o meu primeiro trabalho cênico. Mas isso porque eu, enfim, vinha de Santos, que a gente já fazia um pouquinho lá, e trouxeram esse trabalho para cá. Fiz alguns anos isso, mas realmente, como o Silvio disse, o mestre de coro cênico é o Edu, que deu continuidade e que faz até hoje. Nós temos um diretor que trabalha com a gente já trabalhou vários anos e agora voltou no ano passado, está com a gente de novo, que é o Reinaldo Puebla, e a gente dá essa visão nova do canto coral, misturando teatro e coreografia. Mas, na verdade, o Eduardo pode falar um pouquinho melhor sobre isso. Inclusive o Reinaldo Puebla, a gente inclusive convidou ele para participar desse programa apesar de, digamos, não ter nenhuma parte cênica ainda nessa versão que a gente vai fazer agora do dia 3, não vai ter os coros não vão cantar assim com uma questão cênica. No entanto, o Reinaldo Puebla vai ter uma participação como ator, ele vai ter uma pequena participação no programa, que na verdade foi até uma forma de homenageá-lo também, porque uma pessoa que trabalhou com a gente aqui muitas vezes e praticamente com todos os regentes, né? E que é importantíssimo na história do coral cênico no Brasil, porque é a pessoa que justamente introduziu o coro cênico no Brasil, esse trabalho do Reinaldo, ele que começou a fazer isso de uma forma contínua. Essa coisa do coral cênico ela era meio discutível, né? Porque assim, todo coral é cênico. A partir do momento que você sobe num palco, você está em cena, né? E eu acho que mesmo no Ruidismo dos Pobres, que é uma peça do Kotzela, que é uma peça anterior, existiam algumas tentativas de se fazer, do coro não ficar tão parado, vamos dizer assim, né? Mas a partir justamente da entrada da Márcia aqui, que acho que começa esse trabalho cênico com mais continuidade e alguns grupos e com direção, trazendo, na verdade, Márcia trouxe mais de um diretores para trabalhar especificamente a parte cênica, porque às vezes o regente ele acha que ele dá conta de tudo, né? Então ele faz, e aí aí tentamos, mas aí ele percebe que não, que ele precisa de, enfim, cada área tem o seu profissional. E aí, então, num determinado momento, a gente, né, trouxe profissionais para trabalhar a parte cênica, assim, o Reinaldo foi um deles, e, enfim, e aí a gente tem também essa possibilidade aqui no coral. Esse programa que a gente vai fazer do Kotzela, que é no dia 3 de dezembro, às 19 horas, no CDI, para a gente parece uma coisa para o ouvinte ou para o espectador que for lá assistir, é um programa de música popular em coro, enfim, não parece tão diferente hoje. Mas existe um fato histórico importante, que é a primeira vez que o maestro Benito Juarez, né, que foi o fundador do Coral da USP, fez um concerto no Teatro Municipal que tinha música popular brasileira, o público, ou parte do público, foi vestido de preto ou com tarjas pretas, dizendo que isso era a morte da música erudita, porque estava se fazendo música popular no Teatro Municipal. Então, eu acho que esse fato mostra, primeiro, a coragem do maestro Benito Juarez de fazer isso no Teatro Municipal, né, e a vanguarda que o Kotzela e o Coral da USP trouxeram nesse momento, que hoje é uma coisa muito comum, mas que num determinado momento da história foi um choque, foi uma coisa realmente muito transgressora, né? Então isso acho que é uma coisa bastante importante, ter essa perspectiva histórica aí, nesse momento. Então, gostaria de convidar você a participar do nosso Coral USP o ano que vem. As inscrições começam 18 de janeiro e vão até terminarem as vagas. Normalmente, final de março, terminam essas vagas. É um ano importante, são os 50 anos do Coral USP, vai ter música para todo mundo, de todo jeito, popular, erudito, com orquestra, sem orquestra. E, sim, tem um teste para fazer, mas, como a gente falou anteriormente, se não passar, ainda tem um jeito de ficar na nossa oficina. Venha, nós temos corais aqui no campus do Butantã,
temos o coral 11 de agosto, que funciona no Largo São Francisco, tem Dal da Lapa, temos na Dona Iaiá e temos um que está indo agora para Maria Antônia, provavelmente o próximo ano. Mas ligando aqui no Coralusp, 30 91 39 30, você se informa melhor no comecinho do ano ou acessando o nosso site. Muito obrigada.